Oi gente, estou aqui no Veracruz Centro Médico São Camilo e hoje eu vou bater um papo com a doutora Andréa Campos. Ela é cirurgiã pediátrica. Tudo bem, doutora? Tudo bom, e vocês? Tudo bem, muito obrigada. E eu gostaria de começar falando sobre o que é cirurgia pediátrica. Então, a cirurgia pediátrica é uma das especialidades da medicina, onde o médico, primeiramente, ele vai fazer 2 anos de residência médica, de cirurgia geral, e depois desses 2 anos ele vai fazer mais 3 anos na cirurgia pediátrica só. Então, primeiro a gente tem um treinamento de cirurgia em adulto, para depois se especializar na criança, que na verdade a criança tem uma gama de patologia muito ampla, e não é um adulto em miniatura, né? Porque a gente fala, muda muito, né? Tanto a patologia quanto a forma de abordagem, a forma de diagnóstico. Então, é uma formação bem extensa, onde a gente fica mais 5 anos se especializando. E doutora, hoje você como cirurgiã, qual que é o principal? Às vezes a gente está em casa com os nossos filhos, a criança começa a ter dor abdominal. Quais são as suspeitas? Qual o procedimento? Sim, o que a gente tem visto muito, principalmente agora nessa pandemia, muitas pessoas estão evitando de ir ao hospital, com certeza, que tem muitos sintomas que você pode estar observando em casa, mas na criança a gente tem que ficar muito atento quando elas têm a dor abdominal. Por quê? A maior causa, a maior urgência vista na cirurgia pediátrica é a apendicite aguda, né? A maior causa de cirurgia de urgência. Então, o que tem acontecido às vezes é que os pais estão postergando um pouco e a criança já chega no hospital num grau mais avançado de apendicite, que a gente chama de apendicite complicada. Então, tem que ter muita atenção nos sintomas que a criança está apresentando. A apendicite, o sintoma principal é a dor abdominal, tá? Então, essa dor, na maioria das vezes, ela vai começar com uma dor difusa, uma dor ao redor do umbigo, ou uma dor aqui na região que a gente chama do estômago, e posteriormente essa criança vai evoluir com uma localização da dor do lado direito da barriga. Ela desce para perto a gente chama de fossa ilíaca, mas na verdade é no pé da barriga à direita, tá? Quando isso acontece, já tem que estar atento. Mas como a apendicite, ela é uma inflamação, é uma doença inflamatória aguda, onde você vai... O apêndice, na verdade, ele é uma tripinha que sai do intestino grosso. É como se fosse um dedinho de luva. Em algum momento da vida, essa tripinha pode inflamar, tá? Ela geralmente obstrui por algum resto alimentar, um fecalito que a gente chama, que ele vai formando como se fosse uma pedrinha mesmo, dura ali. Isso pode ocasionar inflamação, tá? Isso pode acontecer em qualquer fase da vida, tá? Na criança, ela é bem comum na faixa etária escolar, 7, 8, 12 anos, tá? É mais rara nas crianças menores, de 2 anos, 1 aninho, 3 aninhos. E quando acontece nas menores, aí essa dor muda um pouco de característica, tá? De toda forma, isso vem sempre associado, na maioria das vezes, de vômitos, de perda de apetite, a criança começa a ficar mais prostrada, a criança começa a ficar menos ativa, começa a ter febre. Em alguns casos pode dar diarreia ou para de fazer o cocôzinho, para de eliminar os flatos. Quando você sente, os pais acho que são as melhores pessoas para conhecer o seu filho. Quando sente que isso tá estranho, tá diferente do habitual, eu acho que o prudente é procurar um hospital, né? Porque no hospital nós vamos ter o pediatra e, se necessário, se surgir essa suspeita mesmo de apendicite, vai ser acionado o cirurgião pediátrico, que é o especialista que vai avaliar essa dor abdominal, tá? E como é comprovado o diagnóstico? Então, em grande parte das vezes, na maioria das vezes, quando a doença se apresenta de uma forma clássica, que a gente fala, no exame físico e na história do paciente, a gente já chega nesse diagnóstico, tá? Exames complementares.
que nos ajuda, né, a avaliar a doença. Um exame de sangue, um hemograma, né, para avaliar, porque normalmente vai ter infecção associada e isso vai aparecer no exame de sangue. Um raio-x de abdômen, que também tem uns sinais para o médico que podem sugerir apendicite. E se ainda há dúvida diagnóstica, nós seguimos para um ultrassom e às vezes até tomografia, quando os casos, porque como tudo em medicina, não é às vezes como está no livro, né? Na maioria das vezes mas às vezes aparecem casos mais atípicos ou de crianças menores, que daí nós precisamos recorrer a uma tomografia também. E doutora, passando pelo procedimento de cirurgia, como é a recuperação? Então, a cirurgia de apendicite, ela pode ser feita de duas formas, tá? Ou cirurgia aberta, que a gente fala que é pelo corte. O corte é pequenininho nessa região da barriguinha direita, mais baixa, ou pode ser por videolaparoscopia, tá? A apendicite, ela é dividida em graus. Tem os graus iniciais, onde o apêndice está inflamado, e tem os graus mais complicados, onde o apêndice pode chegar até perfurar, fazer coleção de pus dentro da barriga. Nos graus iniciais, a criança normalmente fica no hospital cerca de 48 horas após a cirurgia, com antibiótico, né, associado, e nos casos mais complicados, essa criança pode chegar a ficar até uma semana no hospital, tá? Em geral, criança é muito, eu falo criança, até nessa parte é mais tranquila, porque eles se recuperam muito bem, rápido, tá? Em casa você tem até que dar uma segurada na criança, tá? Mas é lógico, tem os cuidados de pós-operatório com a cicatriz, ele vai continuar acompanhando com o cirurgião pra gente ver se tá evoluindo bem, tá? Em média, a criança vai ficar, se tivesse tendo aula, né? Uma semana a 15 dias afastado da escola e depois 30 dias sem praticar atividade física, né? Que é o tempo que a gente tem de cicatrização mesmo. Mas no geral, passando por tudo, a criança tendo alta, a recuperação geralmente é muito boa, tá? Bacana. É lógico que tem casos que podem complicar, quando a criança já chega num grau mais avançado de apendicite, tá? Eu queria agradecer a doutora pelos esclarecimentos. É sempre bom e importante a gente se atentar aos nossos filhos em casa, né? Não focar só no Covid-19. Doutora, você atende aqui na unidade em Indaiatuba, no Veracruz, de sexta-feira? Isso, eu atendo às sextas-feiras, no período da tarde, e estou à disposição para quem precisar. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.